Vamos lá, deixa eu botar. Bom dia a todos e a todas. Nono ano, dia, dia hoje são 13 de outubro de 2020, 9 horas e 1 minuto. A gente vai, estou iniciando a nossa aula de hoje, estou iniciando a nossa gravação também, tá? E a gravação da aula. E o objetivo da nossa aula hoje é continuar e terminar o capítulo 10 da apostila 4, que nós começamos a falar de regionalização da Ásia. Tem gente querendo entrar, eu acho que eu já admiti todo mundo aí. Deixa eu ver. Conseguiu entrar todo mundo já, né? Olha lá. Então o que que acontece? A gente vai terminar os conteúdos. Iniciamos falando, né, da regionalização do continente asiático, Ásia Setentrional, Oriente Médio, localizamos, identificando algumas características geográficas, né? Hoje a gente vai falar de alguns conflitos que eu já até destaquei com vocês em geopolítica da Ásia, mas são conflitos interessantíssimos. Eu separei dois deles. Os curdos, né? E o conflito na Coreia. Então, a gente vai detalhar que eu estou apostando muito com esses dois conflitos aí, principalmente Coreia. Coreia que não cai há muito tempo aí, quem for fazer IFES ou quem, né, avançar nossos estudos em geografia, no ensino médio a gente estuda muito geopolítica também, então muito atento a isso aí, tá, gente? Eu quero que vocês aprendam bem, nada de ficar com dúvida aí, vocês sabem que vocês têm toda a liberdade de me perguntar, de tirar dúvida, por favor, tá? Não fiquem com dúvida, não deixem dúvida para trás. A gente tem que saná-las aqui. Ah, eu tenho vergonha de fazer uma pergunta que às vezes eu erro, mas é assim que se aprende, pô. Ninguém nasce sabendo. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou continuar o que foi falado, lembrando para vocês que o continente asiático tem uma grande diversidade étnica, cultural e religiosa. Muitos de vocês têm dúvida em diferenciar etnia e religião. Tem a ver? Etnia é quando a gente fala que é um grupo religioso? Não, não é. São características físicas de uma sociedade. Por exemplo, o grupo étnico persa, ele é diferente do grupo étnico árabe. E os dois professam, na maioria delas, a mesma religião, a islâmica ou muçulmana. Então, religião e etnia, elas têm diferenciações. Elas podem ter uma ligação, sim, porém não é o fator que determina um grupo étnico para você identificar. Ah, todo árabe é islâmico. Está errado. Aquela coisa quando a gente também é um erro muito assim comum entre nós, quando um aluno acha que árabe seria uma religião. Não, árabe é um grupo étnico. Uma religião dentro do grupo étnico árabe, principal, islâmica, tem árabes cristãos, tem árabes judeus. Então, não confundam etnia com religião. Ela pode ter uma certa ligação, sim, porém não é um fator que você identifica uma sociedade. Por exemplo, todo o árabe que vive no Oriente Médio é islâmico. Olha aquela palavra extrema toda. Não. Existem minorias lá, menor parte, árabes que são cristãos. Árabe é um grupo étnico. Cristianismo, uma religião. Árabe é um grupo étnico. Islamismo, uma religião. Então vocês não podem confundir esses termos. Às vezes a gente fica meio perdidinho mesmo, mas isso é bom a gente reforçar sempre para vocês. Já vi aluno botando a religião árabe é predominante no Oriente Médio. Não é a religião árabe. A etnia árabe é predominante no Oriente Médio, como a religião islâmica é predominante na, é, no Oriente Médio. Tá? Então aqui, ó,
tem alguns tópicos aqui. O território asiático abriga uma imensa quantidade de povos com diferentes origens e cultura. Aí sim, a cultura pode estar associada à religião. Está vendo agora povos, ó, eslavos, tem os japoneses, coreanos, os persas, nós temos os afegãos, nós temos os turcos. São exemplos de etnias dentro do continente asiático. Né? Ah, mas professor, chinês, japonês e coreano é tudo a mesma coisa. Não, não é. Eles têm umas diferenciações físicas. Né? Se você viver na China, você vai saber diferenciar um chinês de um japonês. Aqui a gente às vezes fica meio perdido. Ah, todo mundo tem o zoinho puxado, é chinês. Não, tem chinês, tem japonês, tem coreano. Então tem suas particularidades culturais, tá, gente? Muito atento a isso aí. Então, aqui na Ásia é uma grande diversidade. E repare aqui também, se tem muitos grupos étnicos, tem muitas religiões dispersas aqui, ó. A Ásia abriga grandes religiões da humanidade, ó. Budismo é um exemplo, hinduísmo, cristianismo católico ortodoxo, né? Confucionismo, shintoísmo, taoísmo, islamismo, judaísmo. Reparem que aqui não está falando de grupos étnicos. Reparem se está falando de árabe aqui, de japonês. Estão falando de expressões culturais que vêm da sociedade, estão impregnadas naquela ou em outras sociedades de qualquer região do mundo. Tá? Por exemplo, a nossa religião predominante aqui é cristã. Né? Então, o cristianismo ele tem suas particularidades, como as religiões também. O protestantismo, o catolicismo, como o islamismo também tem as suas particularidades, sunismo, xiismo. Então, a gente tem essas particularidades em cada grupo ou cada expressão cultural. Beleza? Imagina, então, a Ásia uma grande colcha de retalho, com diversos grupos étnicos, diversas religiões. E isso motivou muitas vezes invasões, guerras, conflitos. Né? Tem grupos que são amigos, né? São próximos, outros não. Então, quando a gente chega aqui no Oriente Médio, a gente vê uma região pequena, né? Em tamanho, em extensão territorial, mas com uma diversidade étnica incrível. Aqui tem turcos, árabes, persas, né, israelenses, curdos, mas é uma miscigenação muito grande, com idiomas diferentes, às vezes religiões. No Oriente Médio, a esmagadora é a islâmica, mas tem conflito com a religião cristã, com a religião judaica. Então, são estudos aprofundados aí, tá? Então, o continente asiático é um continente com uma grande diversidade étnica, cultural e religiosa. Vamos lá para o conflito. Esse aqui você já deve ter estudado. O conflito entre Israel e Palestina, que é um conflito muito difícil de ser resolvido. Essa bandeira corresponde à bandeira de Israel, onde a população esmagadoramente é de origem judaica. Aqui é a bandeira da Palestina, onde a maior parte da população é de origem árabe e religião islâmica. Calma, todos os palestinos são árabes e são islâmicos? Não. A maioria de grupo étnico árabe e a maioria islâmico. Tem palestinos de origem israelita, tem um palestino cristão, tem palestino judeu, mas a maioria é islâmica. Então esse conflito aqui, ele envolve um território localizado no Oriente Médio. Esse território, ele é menor do que o território do Espírito Santo, para vocês terem ideia, mas é um território extremamente... Beleza, Isadora, sem problema, tá? A internet às vezes ele dá um probleminha aí, mas está tranquilo. O importante é você estar assistindo a aula. Valeu, Isadora. Vamos lá. Então, esse território aqui é um território sagrado para dois povos, para os israelenses e para os palestinos.
Eu não vou me adentrar em história, não, porque o professor Alexandre ele tem um domínio infinitamente maior sobre o meu e ele sabe detalhar isso melhor para vocês. Mas eu vou pular um pouquinho a 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás viviam aqui os judeus, né? Judeus, né? De origem israelita, né? Que viviam ali e eles foram expulsos por outros povos, principalmente os árabes. Eu acredito que você já deve ter estudado na história a diáspora judaica. Diáspora é a dispersão dos judeus. Eles foram expulsos e ao longo de séculos eles se espalharam pelos continentes asiáticos, europeu, americano. Então eles perderam aquele território que eles tinham até então. Eu estou falando de 2.000, 3.000 anos atrás, tá? E aqui, aos poucos, foram se incorporando os árabes e os palestinos aqui. Então imaginem só, ali vivia um povo que foi expulso, né? E outro povo se apoderou desse território, que vive ali há milhares de anos. Só que aquele povo, os israelenses, eles jamais aceitaram essa expulsão do seu território. Então essa diáspora, ela sempre foi assim questionada pelos judeus, que viam a terra prometida, o sionismo, a volta à terra sagrada. Para os judeus aqui seria a sua terra sagrada, terra de Abraão, terra onde eles fundaram o judaísmo, tá? Então é um território sagrado. Para os palestinos, que chegaram um pouco depois, mas também se acomodaram nesse território, criaram ali um domínio. Vocês já notaram como a gente tem, como o território desperta o sentimento de posse? Por exemplo, a nossa casa. Se alguém quiser invadir nossa casa, a gente vai defender aquele território a unhas e dentes, né? É a mesma coisa um território de um povo ou de povos. Então, essa questão vem de longa data. Há muitos séculos, grupos de judeus retornam a esse território e eles não são bem aceitos pelos árabes aqui palestinos. O que acontece em 1947? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela, em 1940, ela intervém. Ela via que os judeus eles foram extremamente massacrados pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Foram os principais grupos étnicos que foram quase exterminados. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo governo nazista, né? Que dominou parte da Alemanha, da Europa, por alguns anos. O que aconteceu aqui? Parte desses judeus já estavam voltando para sua terra sagrada. Foi quando a ONU decidiu criar o Estado de Israel. Olha o que a ONU fez. Aqui já viviam os palestinos. A ONU dividiu esse antigo território em dois povos. O que está em roxo, ela criou para Israel. O que está de amarelo ficou para os palestinos. Meu Deus, o que a ONU vai criar? Vamos para esse território aqui, ó, Cisjordânia e faixa de Gaza. Esses dois territórios descontínuos, tá, pertencem à Palestina. Esse território maior aqui pertence a Israel. Então, é aí que surge esse conflito entre israelenses e palestinos, em maior proporção, né? Porque esse conflito já era notável quando grupos de judeus praticavam o sionismo, a volta à terra sagrada, né? E um território que era ocupado por palestinos. Então, essa divisão territorial entre Israel e Palestina aqui. Então, aí começa a pancadaria. Olha o território da faixa de Gaza, é um território aqui no Mediterrâneo, é um território descontínuo da Cisjordânia. Imagina um palestino para sair da Cisjordânia e ir para a faixa de Gaza, ele tem que passar pelo território israelense, que são inimigos. Olha que confusão, não é, gente? Então, é isso que está acontecendo lá. E a questão da partilha entre Israel e Palestina tem 3 elementos significantes aí. Grupos étnicos, israelenses de um lado, palestinos de outro. Né? Religiões diferentes. Enquanto os palestinos, a maioria, profecia
o islamismo, o judaísmo esmagador, o israelense esmagadoramente pratica o judaísmo. Então nós temos aqui conflito étnico, religioso e territorial. Por que territorial, gente? Se não bastasse isso, olha quem está encravado aqui nas bordas da Cisjordânia, a cidade sagrada de Jerusalém, gente. Piorou mais ainda. E Jerusalém, tio, ficou para quem? A ONU administra esse território até hoje, porque tanto os palestinos quanto os israelenses querem a posse de Jerusalém para si. E o que aconteceu? Esse ano, o governo de Israel transferiu a capital de Israel, que é Tel Aviv, para Jerusalém, desculpa. E os palestinos ficaram furiosos com isso, porque eles querem, eles reconhecem Jerusalém como a capital da Cisjordânia e para os palestinos. Então, porradaria está comendo solta lá. E o que acontece com isso? Jerusalém é uma cidade sagrada, tanto para os judeus, ali nasceu o judaísmo, quanto para os cristãos, o cristianismo nasceu aqui, e os islamismo, aqui várias mesquitas sagradas islâmicas estão na cidade de Jerusalém. Olha a confusão, galera. Alguém de vocês aí gostaria de se tornar um diplomata e tentar a paz entre esses dois povos aí? Seria uma questão muito difícil, uma das questões geopolíticas mais difíceis para se resolver até hoje, né? Então, reparem, esse conflito entre Israel e Palestina, a sua localização, os motivos, o que está gerando esse conflito, né? As questões territoriais, os dois. Israel tem um poder bélico, é um país extremamente forte, economicamente, militarmente. Palestina, muito pobre, ela não é reconhecida ainda pela ONU como um país soberano. Israel já é, isso desperta mais ódio, né, entre palestinos, principalmente palestinos contra os judeus, né? Aqui, ó, os vizinhos de Israel são a maioria árabes, e o Líbano, a Síria, Jordânia, Egito. Então, o território de Israel hoje, ó, onde é reconhecido, ele está dentro ou nos limites dos maiores inimigos mortais de Israel. Imaginem vocês, nonos anos, vocês morando num terreno onde dentro do mesmo terreno vivem seus maiores inimigos. Essa é a realidade do povo de Israel. E sabendo disso, Israel investiu muito em tecnologia, em armamentos bélicos. Hoje, Israel é uma potência militar. Um soldado israelense, gente, para entrar no grupo de elite de forças armadas, ele luta no mínimo 3 lutas marciais, tá? Fora táticas de guerras, que eles são acostumados com guerras, porque essa região vive em conflito permanente. É uma região extremamente polvorosa, que a gente chama. Tá? E aqui tem um termo que você já deve ter ouvido falar, da intifada. Vocês já ouviram falar isso? Os palestinos, eles são pobres, né? Eles não aceitam a presença dos judeus naquele território que foi dividido pela ONU. Eles até aceitam. O que eles não aceitam? Os avanços de grupos judeus em territórios da Cisjordânia, em faixa de Gaza. Isso é uma tática de judeus para manter a força do povo de Israel naqueles territórios, o domínio. Indiretamente, Israel ainda controla a faixa de Gaza e Cisjordânia. E a intifada é um termo de uma palavra árabe que significa levante, revolta, revolta dos palestinos contra os israelenses. E a forma de como eles criam essa revolta usando pedras. Olha só, eles desobedecem às ordens dos israelenses, utilizam pedras como as principais armas, são pobres, não têm armamentos pesados.
Olha de um lado israelense com os tanques, olha o menino com a pedra jogando o tanque. Olha só a desproporção militar, força militar entre Israel e Palestina. Então a intifada é essa revolta, esse levante popular palestino contra a presença de israelenses em territórios de faixa de Gaza e da Cisjordânia. E o maior problema hoje falado nessa disputa, gente, é justamente a disputa por Jerusalém. Tanto os palestinos quanto os israelenses, eles querem a posse definitiva de Jerusalém. Jerusalém, que vocês sabem, é uma capital, ou desculpa, é uma cidade sagrada tanto para judeus, cristãos e islâmicos. Então, olha a encrenca desse conflito. Alguém acha que seria fácil resolver esse problema? Quem responde para mim aí? Vamos lá. Vamos? Como você, como diplomata, resolveria isso? Ninguém me respondeu. Vamos lá. Eu acho muito difícil. O que seria um diplomata, gente? O diplomata é um profissional. Ele estuda, ele tem faculdade para isso. Ele, para entrar na diplomacia, ele tem que entender de organismos internacionais, de idiomas. Um diplomata da ONU, você sabia que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem 6 idiomas oficiais, gente? Os idiomas praticados lá na ONU: o inglês, francês, espanhol, árabe, russo e chinês, tá? Para vocês terem ideia de como um diplomata tem que estudar. Se você for um diplomata internacional, uma coisa que eu já começo a falar, comece a estudar. O inglês já é uma língua universal. Espanhol a gente dá arranhada, francês, o árabe, o russo, o chinês. Aí você vai ter uma carreira brilhante de diplomacia. Aqui no Brasil nós temos no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo faculdades de diplomacia, tá? Pode se fazer. Mas uma coisa essencial, você tem que saber falar no mínimo o inglês, francês e espanhol, no mínimo. E se for um diplomata para trabalhar em qualquer lugar do mundo, que fale o idioma árabe, o chinês, o russo também, tá? Então, se vocês querem ser um diplomata, sigam esse conselho meu que vocês viajarão para o mundo, vão participar de reuniões, discussões que envolvam questões geopolíticas, sociais, humanitárias do mundo, tá? É uma carreira brilhante, tá? Brilhante. Vale a pena o investimento em vocês, tá? Então, olha só, esse conflito ainda está em curso e é um conflito que a ONU ela está tentando resolver, mas vai ser muito difícil, porque nós temos o lado mais forte é voltado para Israel, tá? Estados Unidos é a favor de Israel, Reino Unido, França. Já China e Índia ficam do lado mais da Palestina. O Brasil, historicamente, ele ficou do lado mais fraco dos palestinos, mas o novo governo brasileiro foi claro e foi bem assim objetivo. Fico do lado de Israel. Pela primeira vez na história, o governo brasileiro, não estou falando mal do governo brasileiro, não, estou criando um posicionamento político do Brasil, hein? Por favor, do Estado brasileiro. Então, o atual governo brasileiro se posicionou favorável às questões de Israel, não à Palestina, tá? Isso o Brasil, historicamente, ele não foi só a época de Lula, não, anteriormente também, tá, gente? Ele se posicionava a favor da pacificidade, da ordem, da paz, mas, infelizmente, o Brasil está mudando o seu rumo, sua ideologia política, geopolítica na ONU, se aliando aos Estados Unidos, claramente, né? Se aliando a Israel. Não estou falando que Israel e Estados Unidos eles são países que criam atrocidades, pelo amor de Deus, mas
eles têm posicionamentos de imperialismo, de domínio. Isso muitas vezes afeta a população mais fraca, né? Então a gente tem que ser neutro nessa questão, analisar bem, ter cuidado no que se fala, porém ser realista, né? Então a gente tem que estar muito ligado a isso. Quando eu falar, o Brasil tem que se posicionar contra Israel, não. Ele tem que ter um lado neutro, apoiar tanto Israel quanto Palestina para criar meios, condições de paz, não de guerra. Tá? E esse ano, os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel e o Brasil ele não publicou oficial, não se formalizou, mas ele é favorável sim à mudança de Tel Aviv para Jerusalém. Isso gera um conflito porque nós temos uma relação com o povo árabe muito forte, um comércio muito forte, uma integração política, uma amizade política muito grande com o grupo árabe. Quando eu falo grupo árabe, não é só a Palestina, os países árabes do Oriente Médio que são inimigos políticos de Israel. Então, um posicionamento muito perigoso que o Brasil tenta criar no momento. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, tá, gente? Vamos lá, alguma pergunta, dúvida sobre Israel e Palestina? É um conflito que eu aposto também, tá? Estudem muito isso aí, tá? Outra questão curda. Os curdos, gente, é um povo que vive há muito tempo entre os territórios da Turquia, Armênia, Síria, Iraque, Irã. E eles têm um objetivo, gente, criar o seu próprio país. O curdo, ele vive em territórios que não são deles. Os curdos, eles têm seu próprio idioma, têm uma religião predominante que é islâmica, sunita, como na maioria dos outros países aqui árabes. Porém, eles querem sua autonomia, eles querem, o objetivo dos curdos é criar seu próprio país. Esse país se chamaria Kurdistão, ó. Ele estaria localizado aqui no Oriente Médio, gente, ó, entre a Turquia, Armênia, Irã, Iraque e Síria. Então, os curdos hoje são a maior nação sem território no mundo. Reparem aqui, ó, um país inexistente. A sua população ainda mantém aquela origem cultural dos curdos. O curdo não fala igual o turco, nem o sírio, nem o iraniano. Ele tem seu próprio idioma, ele tem suas particularidades culturais. E aqui surgiria então o Kurdistão. O grande problema é que nenhum desses países aqui, nem Turquia, nem Armênia, nem Síria, nem Irã, nem Iraque, querem ceder partes do seu território para nascer uma nova nação no Oriente Médio, que se chamaria Kurdistão. Então, gente, ó, é um conflito aqui no Oriente Médio secular e que muitos não conseguem ainda vislumbrar uma solução para isso. Nenhum desses países querem perder território. Porém, os curdos não perdem o seu ideal de criar seu próprio Estado-nação. Eles já são uma nação onde nós temos um grupo de pessoas que tem seu próprio idioma, uma religião, aspectos culturais bem comuns, e eles só não têm um território. Então, são mais de 25 milhões de habitantes sem seu próprio território. É a maior nação sem território próprio no mundo. Ah, mas quando eles nascem na Turquia, na Síria, no Irã, eles não são sírios, não são, sim, mas a ideologia curda, não, eu nasci na Turquia, eu não sou um turco. Eu tenho minha cidadania turca, mas eu sou um curdo. E meu objetivo é criar o meu país que se chamaria Kurdistão. Então, outro fato interessante aqui. E eu destaquei aqui algumas questões sobre a divisão dos curdos nesses países. Ó. Kurdistão no norte, ele está onde está a Turquia, onde é a parte norte dos curdos. Ó.
Kurdistão do Sul estão onde está o Iraque, ó, norte, sul, ó, Iraque, Turquia, tem o Kurdistão do ocidental e oriental. São as partes dos curdos que espalhados nesses 4 países aqui, tá, gente? Muito atento isso aqui, ó. E no Irã tem a parte oriental, ó. Então, juntar esses 4 divisões em 4 países aqui, juntar e formar um país só, o Kurdistão. Isso ainda não aconteceu, tá? Mas a pressão política é muito grande para a criação desse Estado aqui, ó. Seria ele aqui, ó, tá vendo? Ó, tem território no Irã, na Turquia, no Iraque, na Síria. Então é uma, uma reivindicação dos curdos para criar seu próprio país. Aqui poderá um dia surgir um novo país? Sim, por enquanto não. Por enquanto eu estou achando um pouco difícil pela resistência desses países, Turquia, Irã, Iraque, Síria, de não perderem parte do seu atual território. Mas imaginem vocês, no Brasil, um território imenso, uma parte do Brasil ocupada por uma população que não fala o português, que não se considera português, mas que estão dentro do país, do Brasil. É mais ou menos isso que acontece com os curdos. E eles reivindicassem a criação de um território dentro de um país. Isso não acontece aqui no Brasil, mas eu estou dando um exemplo de um fato geopolítico dentro do Oriente Médio, que é a população curda que quer criar o seu país chamado Kurdistão. Vamos ver se isso vai rolar. Por enquanto está difícil, tá? Porque ali tem países que têm uma força política dentro da ONU e também eles têm uma força militar para evitar isso. E a questão da Coreia? Essa aqui eu aposto. Estou voltando eu com a Coreia, hein? Lembra? Vamos lá, vamos ver se o 9º ano agora vai participar mais da minha aula. Pô, estou achando a aula pesada, só eu falando. Eu vejo, geralmente vocês participam, né? Vão comigo agora, vamos lá. Até 1950, a Coreia era um só país. Vou fazer uma pergunta, hein? O que dividiu as Coreias? Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Que condição política surgiu com essa divisão? Coreia do Norte adotou o quê? Coreia do Sul o quê? Quem responde para mim? Politicamente falando, sistema de governo. Coreia do Norte é essa parte aqui, ó. Coreia do Sul é essa aqui. Vamos lá? Respondendo. Vou tomar água aqui. Rapaz, estou ficando no vácuo. Coreia do Norte se tornou opressora, Keila. Isso. E a Alemanha não. A Alemanha está longe. A Alemanha está na Europa. Alice, peraí. Eduarda. Foi depois da Segunda Guerra. Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui para mim. Vamos lá. Alice, a Coreia do Norte adotou ditadura, apoiou a Alemanha. Não. A Coreia do Norte apoiou a União Soviética, tá? Que era a grande potência socialista da época. Vamos ver. Eduarda Silva, Segunda Guerra. Depois disso que ocorreu a divisão. Vamos lá na Keila. Tornou-se opressora. Concordo contigo, Keila. Tornou-se um país ditador com essa divisão. Apoiada pela União Soviética e apoiada... Alice não, errei. Isso aí, Alice. Não foi a Alemanha, União Soviética. Arthur, Coreia do Sul adotou o socialismo. Beleza, garoto. Isso aí, Arthur Brown. Né? Vamos ver aqui. O Norte, o comunismo. Muito bem. Keila falou aqui, ó. Keila e Arthur. Então, essa divisão foi uma divisão política no período bipolar, no período da Guerra Fria. Coreia do Norte adota o socialismo, é um opressor, sim, tá? É um ditador, sim. E Coreia do Sul vai para o capitalismo, se aproxima dos Estados Unidos e do Japão, tá?
Gostei da resposta aí. Muito bem. Deixa eu ver a Alice, botou mais alguma coisa aqui. Isso, Alice. Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, Arthur. Beleza. Coreia do Sul, Eduarda, regime autoritário seria um regime opressor, ditador, tá, Eduarda? O que é autoritarismo? Eu chegar aqui, ó, ninguém vai beber água, faz o que eu estou mandando, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Olha como eu estou sendo autoritário aqui, tá vendo? Né? Ninguém pode sair da minha aula, ninguém pode entrar, eu mando. Você não pode fazer o que você quer. Ah, muitas vezes isso é bom, né? Algumas vezes. Mas na maioria das vezes isso é terrível, horrível para uma população. Arthur escreveu mais alguma coisa aqui. A Coreia do Norte, apoiada pela antiga União Soviética, e, Eduarda, democracia liberal capitalista. Sim, Coreia do Sul. Qual a diferença entre democracia e autoritarismo? Ou ditadura? Ditadura e democracia. Democracia é liberdade de expressão. A gente vive num país liberal. Você pode votar, você pode viajar, você pode criar sua atividade econômica. Eu vivo num país ditatorial. O Estado manda, ó, você não pode fazer isso, você não pode votar. Você tem que fazer o que o Estado manda. Então essa diferença é crucial para vocês entenderem essa divisão das Coreias. Olha como era a Coreia antes, era um país só, e depois ela ficou dividida, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. A capital da Coreia do Norte, Pyongyang, a capital da Coreia do Sul, Seul, tá? Beleza? Ó, aqui tem um resumo no pós-guerra, com o fim da guerra, as duas Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram até hoje, embora não fosse mais para a área militar. Não é bem assim. A Coreia do Norte ainda mantém uma questão ali autoritária, militar muito forte, tá? Então essa divisão da Coreia, ela é extremamente ainda imposta. O sonho da Coreia do Sul, gente, é reunificar as duas Coreias. A Coreia do Norte, não. Por que isso? Vamos para outro slide aqui, para o último slide, e você vê, olha só, a Coreia do Norte, desde que ela foi dividida, ela teve um clã familiar assumindo esse poder. Quando ocorreu a divisão da Coreia do Norte, o avô desse Kim Jong-un aqui, Kim Il-sung, ele assumiu como presidente da Coreia do Norte. Isso, você viu, né, Eduardo? E ele começou a implantar o terror lá. O filho dele assume em 1994, morre em 2001 e cria um Estado ainda mais autoritário, ditatorial, militar. E olha o que acontece com a população daquele país: fome generalizada. No lugar do pai que morreu, assume o filho, é o Kim Jin, o Kim Jong-un. Feio para desgramar, mas ele é mal, tá, gente? Esse moleque aqui é mal pra caramba. Se você se ele não gostou do seu sorriso ou não gostou da minha aula, ele manda me matar. Eu tenho medo da aula lá na Coreia do Norte, porque se ele não gostar da minha aula, vai mandar me matar na mesma hora. Sabe o que ele fez? Ele mandou matar o tio, a noiva. Sabe por que ele mandou matar a noiva? Porque ela fez uma letra de uma música que ele não gostou. Mandou matar a noiva. O tio dele estava no parlamento norte-coreano. Todos bateram palmas, ele não bateu palma, ele achou aquilo uma afronte, mandou assassinar o próprio tio. Olha essa imagem de satélite aqui, gente. Olha a diferença de avanço urbano econômico entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tá vendo essa faixa toda escura? Isso mostra a desigualdade, a diferença econômica entre as duas Coreias. Coreia do Sul hoje é uma potência regional. Aqui nós temos educação avançada, uso de tecnologia avançada. Quem não tem um Samsung na vida, quem não tem um LG na vida, quem não é doido para comprar um Hyundai, um Kia, um automóvel na vida,
tudo feito aqui, ó, tecnologia sul-coreana. E qual a tecnologia norte-coreana? Armamento nuclear e fome para a população. Infelizmente, dois modelos diferenciados, a gente nota duas diferenças ou distinção de avanço socioeconômico. Infelizmente, a Coreia do Sul gostaria dessa reunificação, investimento naquela população, eliminar o modelo político ditatorial, implantar a democracia, avanço tecnológico, como foi feito na Alemanha. A Alemanha, quando foi dividida, a Alemanha Ocidental evoluiu muito economicamente, a Alemanha Oriental ficou muito paralisada. Hoje, os investimentos ainda são maiores na parte leste. Provavelmente a Coreia do Sul faria isso aí, mas a população não tem que escolher se quer ou não ter essa liberdade e esse avanço econômico. O governo de Kim Jong não quer isso. E aqui, olha só, tá vendo essa linha aqui, gente? É a marcação da limite, a zona militarizada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui está a Coreia do Norte, aqui está a Coreia do Sul. Olha essa imagem que foi feita no ano passado, o atual presidente dos Estados Unidos cumprimentando Kim Jong-un. Ele no lado da Coreia do Sul e ele no lado da Coreia do Norte. Se algum norte-coreano passa essa linha daqui, soldado dessa linha da Coreia do Norte mete a bala. É proibido qualquer passagem de ida e volta para cá. Essa linha é a demarcação militarizada entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu faço uma aposta aqui. Eu duvido que algum de vocês empurre aqui o presidente dos Estados Unidos para outra linha aqui. Quem tem coragem de fazer isso aqui? Se ele for empurrado para lá, ele está na Coreia do Norte. Porrada vai comer nele lá. Então, olha só que formalidade política. Mostra essa divisão entre a Coreia do Sul, que é apoiada pelos Estados Unidos, e Coreia do Norte, que hoje não tem um apoio mais próximo da União Soviética, que a União Soviética não existe mais. Olha, é uma imagem assim a ser passada no mundo todo. A divisão bem questionada. E aqui, ó, é o paralelo 38 graus, é a zona militarizada. Aqui onde você está vendo aqui, ó, tem essa divisão e o paralelo 38 graus aqui, que é um marco dessa divisão, tá, gente? A nossa aula está acabando, já faltam 2 minutinhos para acabar. Alguma pergunta para mim? Essa imagem eu acho espetacular, eu consegui ela na internet para mostrar a vocês. Que olha a linha que o Kim Jong-un não pode passar aqui e nem Donald Trump passar para cá sem a permissão dele, lógico. Né? Isso mostra essa divisão. Então tá, gente. Eu estou à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, dúvida,